E aí, com relação à discussão clínica dos achados dessa segunda internação, que a paciente voltou, né, com um quadro de confusão mental, suspeitou-se de duas hipóteses. A primeira foi AVC, porque pacientes com DPOC, pela questão de hipercoagulabilidade, eles têm muita propensão a esses AVCs, esses ataques isquêmicos transitórios, mas também foi levantada a suspeita de infecção. Porém, a infecção ela ficou meio que assim, porque a paciente estava afebril e não apresentava alteração nos leucócitos. Então, ficou meio que assim. Então, em relação à questão do vômito com escarro escuro, foi solicitado um raio-x. E aí, no raio-x da segunda internação, né, foi quando a paciente apresentou essa cavidade. E aí, levantou-se duas hipóteses para essa questão da cavidade, que poderia ser ou uma infecção, um agravamento da pneumonia anterior, ou então uma infecção em foco de necrose por infarto. E aí, o relatório da necrópsia confirmou enfisema, bronquite crônica, trombose de artéria pulmonar, infarto obcecado em ápice do pulmão direito e aterosclerose grave, com trombose em aorta e artéria pulmonar. Então, o que se evidenciou na necrópsia foi justamente as câmaras cardíacas aumentadas, ósteo da válvula tricúspide dilatado, parênquima pulmonar enfisematoso e a parede, e uma cavidade com secreção purulenta. Porém, essa cavidade, ela foi incomum à maioria das cavidades que se formam no pulmão, porque essa cavidade, ela apresentava paredes espessadas e fibrosadas, o que foi realmente um achado incomum, e que adjacente à lesão apresentavam-se áreas de necrose e trombose arterial próxima ao hilo pulmonar, o que evidenciou que essa necrose foi por isquemia e que após essa necrose, bactérias se alojaram e formaram o que deu origem ao processo infeccioso, né? Que foi evidenciado também no raio-x pela cavidade. Além disso, foi evidenciado na necrópsia muitos trombos presentes na artéria pulmonar, obstruindo completamente a passagem de sangue por essas artérias, além de êmbolos na vasculatura, na microvasculatura pulmonar. Um dos achados que foram não concordantes com os achados em vida da paciente foi a questão de, na necrópsia, aparecer áreas de necrose em parênquima pulmonar, o que no exame de TC, né, da paciente em vida, não foi evidenciado alteração em parênquima pulmonar. E por fim, o peso do cérebro foi normal após a morte da paciente, o que descartou evento isquêmico no cérebro. E aí, a conclusão que se chega com esse estudo é que o quão difícil é, no atendimento de emergência, de urgência e emergência, o paciente com DPOC, ele tem essa questão desse risco maior de hipercoagulabilidade, de desenvolver o tromboembolismo, mas assim, como se sobrepõe os sinais e sintomas de uma doença e da outra, e o quanto nós devemos estar preparados para situações parecidas com essa. E por fim, só agradecer mesmo a compreensão do professor, a humanidade, e dizer que são características de um professor que ensinam muito mais do que simples teoria e simples livros. Muito obrigada.